Fala galera, é o seguinte, resultado maravilhoso, 2-1, é o que a gente precisava. Hoje, pós-jogo bem curtinho, só para dar um recado que, acompanhando os canais aí que falam do Galo, imprensa também tradicional, confesso que não vi ninguém linkando os dois bons jogos, que é o de hoje, contra o Atlético Paranaense e o contra a Chapecoense, com o contra o Fluminense. Acho que é impossível analisar o jogo, tanto de hoje quanto do meio de semana, sem falar no jogo contra o Fluminense. Se hoje a gente contou com dois desvios para entrar ali e a gente vencer, naquela noite que a gente enfrentou o Fluminense, deu tudo certo para o Fluminense e não para nós. E o futebol tem dessas coisas, tem hora que você vai pressionar, vai ter uma superioridade, e tudo bem, tem método do adversário, tem demérito seu, mas tem dia que simplesmente a coisa não dá certo, e eu reputo esse jogo contra o Fluminense um desses dias, porque o time do Galo, mesmo com a escalação assim que eu, me recordando aqui, eu lembro que eu questionei, não somente eu, mas boa parte da torcida, o time não foi mal, teve chance. E depois, no segundo tempo, quando o Eduardo Domingos de Barba ele corrige, né, a suposta escalação ruim, a gente pode falar escalação ruim porque o time terminou o primeiro tempo perdendo de 1-0. Aí o time melhora e começa a ter um domínio amplo. E aí um volume de chances criadas. E o parou no Fábio, erro de chute para fora. Enfim, mas ali ficou claro que esse esquema de acionar o ataque rapidamente é o que a torcida está habituada, mas muito mais do que isso. É o que combina com, assim, 99% dos times no Brasil. Você vê que até o Palmeiras tem um elenco com mais possibilidades que o do Galo, opta por esse jogo mais direto. Talvez só o Flamengo tenha condições, material humano para desenvolver um jogo de imposição, toque de bola. Os outros vão oscilar. Vão ter jogo que vão vencer, vão ter jogo que vão perder. Mas não vai sair disso. Pensando no longo prazo, em mais ganhar do que perder, esse método aí de tomou a bola, recuperou, busca o ataque, busca o passe esticado, busca chegar ao ataque rapidamente, ao invés de ficar naquele tanto de toque de bola, como foi na época do São Paulo, por exemplo, e até na época do Cuca, é, é muito mais efetivo. Fora que jogando aqui em Belo Horizonte, o Centro do Galo já acostumou a ver o time assim, nesse abafo. E assim, não tô falando de 1, 2 anos, não. A gente viu grandes campanhas do time dessa forma, desde 2012, a gente vira a chave ali. Então, eu acho que os jogos não podem ser analisados de forma isolada. O jogo contra o Fluminense foi um bom jogo, sem resultado. O jogo contra o Chapecoense foi um bom jogo, com um excelente resultado. E hoje foi um bom jogo, com bom resultado. Não deu para traduzir em gols, totalmente a superioridade que o Galo teve. Mas o do Galo mereceu a vitória. É complicado falar de merecimento no futebol, mas acho que hoje a gente não corre risco de ser injusto falando isso. Porque o Santos, né, goleiro do Atlético Paranaense, fez uma defesaça, talvez a melhor que ele vai fazer no campeonato, no chute do Coelho, no primeiro tempo ainda, e isso faz parte do futebol, né? Quantas vezes o Everson fez grandes defesas, se teve o jogo do Fluminense, o próprio Fábio, ok, mas assim, não dá para analisar de olho fechado, de pensar primeiro que o time do Galo tem que ser 100% efetivo. Pô, quem dera, gostaria que fosse, mas nenhum time é 100% efetivo. Nem o que tem o elenco mais caro, nem na Europa. Perder gol, parar no goleiro, isso faz parte. E segundo, nenhum time domina o outro, é muito raro, muito raro um time dominar o outro do 0 ao minuto 90, minuto 95, já teve 5 minutos de acréscimo. Pega, por exemplo, o próprio jogo contra a Chapecoense. No início do segundo tempo, o time da Chapecoense até mereceu um golzinho. Tem um lance lá que bate no Bianco em cima da linha, depois pega na trave. Ou seja, é muito difícil você exercer o domínio total o jogo todo. Então, eu vejo isso muito também na crítica especializada, né, na imprensa. Ah, mas o adversário teve chance. Pô, normal. Normal, você tá jogando na Série A, todo mundo ali mais ou menos nivelado. E até fisicamente é possível manter a intensidade 100% do tempo. Mas na maioria do tempo é possível, e é o que eu vejo que ocorreu nesses últimos 3 jogos, 2 vitórias e uma derrota. E a gente tem a esperança de que possa continuar assim. Esse grupo de jogadores, nesse esquema que olhando para trás, ainda não tinha sido tentado. Não estou falando de formação tática, tá? Estou falando de esquema, de filosofia de jogo, de entendimento do jogo, de buscar o ataque rapidamente. Milito não fez isso, Sampaoli, Cuca, todos aí do espectro recente, onde a gente até chegou em finais, mas não venceu e tomou susto no brasileiro. Não tinha essa característica. É, já há um bom tempo o Galo não tinha um bom momento. É claro, são só 2 jogos, um deles com um time que está na zona do rebaixamento. Acho que hoje talvez até tenha saído, não vi o resultado final da chave contra o Vitória. Mas, enfim, olhando para além do resultado, né, a performance, por isso que eu estou fazendo aqui um parênteses do jogo do Fluminense, porque não veio o resultado, mas a performance, no meu entender, foi muito satisfatória. Dá para imaginar, dá para almejar ter uma sequência com esse nível de performance. Esse nível de performance garante resultado? Não, assim como nenhum outro nível de performance garante. Mas nos aproxima do resultado, nos aproxima da vitória. É, Contra a Chape, o time não tomou gol, contra o Fluminense tomou um, hoje tomou um. E assim, bobeira ali no escanteio, queria que passasse em branco, é sempre bom para defesa, ainda mais defesa igual a do Galo, que
com o São Paulo tomava muito gol. É bom, quanto mais jogo limpo ali, né, assim, com placar zerado do adversário, é bom para os caras ganhar confiança, mas a performance que eu estou elogiando aqui do time de maneira geral, mas agora dando foco na parte defensiva, achei muito satisfatório, ainda mais com o Vitor Hugo entrando no lugar do Lian. Acredito que o Sérgio Poliano está voltando de lesão, né? Ainda está se recuperando totalmente e não comprometeu. Juan muito bem, sim, muito bem. Eu estava acompanhando ali na Rádio 98, o pessoal elegeu o Natanael, eu também. Acho que o Natanael, se não for o melhor jogo dele pelo Galo, foi um dos, com certeza. Não só na participação ali ofensiva, mas principalmente na defensiva, que era onde ele tinha mais dificuldade. Mas quem quiser votar no Juan Dressode, o voto está justificadíssimo, porque foi muito bem. Quem quiser votar no Vitor Hugo, como quase sempre, né, também está muito justificado, porque é um cara que é o motor, é a alma do meio campo nosso ali, tanto que quando ele cansa a gente sente. Mas enfim, curtinho aí o pós-jogo, só para comentar que não vamos, né, eu não gostaria aí que a torcida deixasse passar, né, não sou sommelier de torcida não, mas só um pitaquinho aí para a galera observar que não é, porque ganhou da Chapecoense, que ganhou hoje, não, o negócio está sendo construído, e veio até num jogo que a gente não conseguiu o resultado, a gente mereceu pelo menos um empate nesse jogo contra o Fluminense. E o time de fato finalmente entrou numa crescente. Já tinha muito tempo que a gente não tinha esses dois resultados assim bons, convincentes, porque hoje foi o placar apertado, 2-1, mas eu não consigo falar que a gente tomou susto, não. Repito, é muito raro um time dominar o time de ponta, o adversário de ponta a ponta, então é normal tomar algum nível de pressão, mas foi mais chute fora da área, o Everson não teve que fazer 500 defesas, igual, por exemplo, o jogo que a gente venceu contra o Inter. Poxa, ali foi vitória na conta do Everson. Enfim, então, que a gente torce para que aí no meio de semana na Sul-Americana, enfrentando um time venezuelano. Ah, mas é fraco, é isso aqui, cara. Esses caras aí da nossa América Latina aqui, quando entra em campo, seja de qual país for, os caras entram com tudo. E então não existe isso de time bobinho. Tem o cara bobo, mas time bobinho não existe, não. Mas esse time aí, o nome dele é cara bobo, né? É, então é entrar na mesma concentração. Acredito que vai dar uma mesclada. Não acredito que tem necessidade de toda reserva. Mas é isso também. Até pela ressaca do vice-campeonato do ano passado, da Sul-Americana, acho que é meio que unanimidade do torcedor atleticano, se não é unanimidade, pelo menos da minha parte, eu penso assim, que a gente dê um foco a mais no brasileiro, ao invés de focar na Sul-Americana ou até na Copa do Brasil. Você joga essas competições com o melhor que você tem, mas focar no brasileiro, porque ver times igual Bahia, Botafogo, que são times, no meu entender, inferiores ao nosso, não só agora, até no ano passado, Mirassol, não precisa nem falar, e aí classificar para a Libertadores, não é desmerecendo desses times, é desmerecendo nós mesmos de não ter dado foco, né, o devido foco à competição. E quando eu digo não dar o foco, não quer dizer que assim, dei foco, ganhei. Não existe isso. É simplesmente entrar 100% concentrado, igual foi hoje. Um momentinho aqui, outro ali de possível desconcentração, mas na esmagadora maioria do tempo, foco e concentração no máximo. Então, é a mesma questão lá que eu falei antes, não é essa receita de bolo que você vai ganhar, mas te aproxima da vitória. Então, claro, não é justificativa para entrar desfocado nas Copas, mas se tiver que entrar 100% focado em alguma competição, que seja no Brasileirão. Se não me engano, o próximo adversário no Brasileirão é o Santos. É um time que acabou de perder para o Flamengo, perdeu lá no Maracanã, ok. É de se esperar que a maioria não consiga sair do Rio de Janeiro com um bom resultado contra o Flamengo. Mas, não, assim, se existe um momento, aliás, já passou da hora do Galo ir lá em Santos e ganhar. É um adversário, assim como o Grêmio, que o Galo tem dificuldade de ganhar, mesmo quando domina, cria chances. E em ambos os casos, aí, tanto o Grêmio quanto o Santos, são os melhores Grêmios e os melhores Santos para você ir no estádio deles e vencer. Porque são times fragilizados, times que enfrentam crise, times que há um bom tempo não apresentam um plantel, um elenco, um time mesmo encaixado, com que você possa falar, não, vai ser difícil lá na Vila Belmiro buscar 3 pontos. Já que eu citei o Grêmio, vai ser difícil lá na Arena do Grêmio buscar 3 pontos. Eu acho que não é o caso, acho que são clubes grandes, não vai ser fácil, mas é possível, assim, de jeito não vou falar que é tranquilo, mas é possível. É possível, é alcançável, não é nada de outro mundo. Na pior das hipóteses, o empate, perder não, porque, como eu disse, são equipes que já há um bom tempo não oferecem um elenco, um time forte que você possa temer. Mas é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. É só mesmo para dar um panorama aí desse jogo do Galo contra o Atlético Paranaense. Muito bom ver o time jogando com esse nível de concentração. O primeiro tempo, assim, pode-se dizer irretocável. Era para ter saído já o segundo no primeiro tempo, o segundo gol. Aí volta no intervalo ali, como eu disse, é muito difícil ser dominado de ponta a ponta. Então ali foi o melhor momento do Cap. Mas depois saiu o gol do Scarpa. E aí depois uma desatenção já no final ali para tomar o 2-1, mas jogo dominado. E só para não deixar passar, vários lances assim, eu vi que o Galo tomou a bola, tá? Tomou a bola, e aí, por conta de ser muito fraco, como a maioria dos árbitros aqui,
vai lá e apita e impede o contra-ataque. É, é só porque assim, o Galo, num espectro recente, jogou mal vários jogos, foi prejudicado, e aí o jogar mal serviu de muleta para não falar da arbitragem. Então hoje ganhou, né? E tô vindo aqui falar, porque senão foi parecendo desculpa. O juiz fraquíssimo, com 99% da arbitragem no Brasil, nesses lances aí de retomada de bola. Era parte 3 contra 2, 2 contra um, e ele apitava ali, segurava. Me lembro perfeitamente de uma roubada do Hulk, totalmente na bola, e ele vai lá e mata nosso contra-ataque. Mas é isso aí, rapaziada. É, vamos jogo a jogo, sem falar temos que brigar por tal coisa. Vamos jogar jogo, e aí a gente vê o que a gente faz, porque esse ano tem Copa do Mundo, isso vai mudar bastante a dinâmica. O Vasco era um time que estava bem. Quando deu a parada, eu falei com os meus amigos atleticanos, eu falei, olha, essa parada vai ser péssima para o Vasco. Ah, não, não sei o quê. Vai ser péssimo. E está se provando. Ele volta, empata com o Curitiba e perde ontem para o Botafogo. E parada para quem está ganhando é péssimo, é bom para quem está oscilando, que era o nosso caso. E agora é engatar a sequência aí, porque a parada é inevitável para a Copa do Mundo, mas tomar o máximo de pontos possível para a gente se encaixar nas disputas na parte superior da tabela. Tá falado? Um abraço para todo mundo aí.